Qual foi a última vez que você tomou um café sem olhar para o celular? Nós somos a época mais conectada da história da humanidade, mas será que nós já somos a era das pessoas mais solitárias? Eu sou a Renata Eu sou a Carla. e você está ouvindo o Botão Vermelho Podcast. Quando eu escrevi essa pergunta, eu já peguei ela para mim. Pegou como um ponto de reflexão? Como um ponto de autoprovocação? Sim, porque de manhã eu tomo a. A gente estava falando isso no offline, né? Eu acordo, faço as minhas orações, e aí eu levanto, eu tomo 300 ml de água natural do filtro. E enquanto eu tomo essa água, eu leio o meu livrinho diário, da mensagem diária. Mas geralmente, a hora que eu faço o meu café, que é um pouco depois, né? Que aí eu ponho a roupa, não sei o que, etc. Pra ir, geralmente, a atividade física. Eu tomo café ali e às vezes eu faço até um story. Falei, poxa, realmente. Qual foi a última vez que eu tomei um café simplesmente saboreando o café, a temperatura, o ambiente, a textura da xícara, se a xícara era magrinha, gordinha? Ou seja, o quanto nós estamos verdadeiramente presentes, conectados com o aqui e agora, com aquilo que nós estamos fazendo, ou inclusive, se a gente está falando de solidão, com aquela pessoa ou com aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Porque hoje o mais comum numa mesa de restaurante é você olhar e ver que, mesmo durante a refeição, tem uma série de pessoas olhando, comendo e olhando para o celular. Ou seja, nós estamos juntos, nós estamos ali naquela mesa coletivamente, mas cada um vivendo no seu mundinho particular. Leia-se mundinho particular, isso aqui, o celular. É interessante que eu acho tão elegante quando a pessoa fala assim: olha, eu preciso checar é, algumas coisas no telefone, porque eu tenho pânico ligação da escola, né? Você quer assim, eu tenho um mini infarto quando toca meu telefone e é a escola. Então, algumas situações eu não consigo ficar desconectada. E eu adoro ficar desconectada. A gente vai falar disso já já. Mas eu acho elegante você avisar a pessoa. E é tão deselegante quando você tá com alguém, porque o hábito, ele fica tão intrínseco na pessoa que ela nem percebe, né? Entrar no Instagram, às vezes, rolar o feed na frente do outro. Ler as mensagens do Que WhatsApp. são coisas totalmente podem esperar, né? Em ambiente familiar, como que tá a sua vida? Existe regra na sua casa para isso? Normalmente, mesa de refeição. Se vai um celular para a mesa, opa, pera lá, e aí? É hora de ficar aqui no celular? Então, normalmente a gente deixa numa bancada. Então, esse é o cuidado. Mas você falou do seu acordar. Eu também tenho um ritual de acordar. Para pegar na vida, né? Essa foi Para ótima. pegar no tranco, para acordar, eu preciso de uns minutos de solitude. Que também nós vamos falar, né, o que é solitude e o que é solidão. Mas eu gosto de ter esse tempo em que eu acordo. Você toma água natural do filtro, eu tomo água morna, Sim. que eu inclusive te disse que melhorou muito o meu processo digestivo. Mas eu tomo água, eu faço uma leitura. Eu estava com mania de ler jornal online. Acabou, já tem 2 semanas que eu falei, vamos parar com essa palhaçada de. Era mais ou menos meia hora depois que eu fazia todo esse processo. Mas agora, se eu quero ver o jornal, ele vai para a parte da tarde. Porque, tudo bem, eu filtro as notícias que eu quero ler, mas para filtrar, eu passei o olho em tudo aquilo que já vai me disparando adrenalina e cortisol. Já vai ligando né, já vai me deixando ansiosa. E aí, Renata, outra coisa que eu estou evitando também é o café.
logo de manhãzinha. Então, 1 hora depois, mais ou menos, eu tomo meu café. Mas eu quero dizer que eu preciso desse tempo de solitude, esse tempo comigo mesma, e aí entra o processo de meditação, porque você sabe, eu sou meditante há quase 11 anos, para depois as pessoas da minha casa começarem a acordar, eu estar bem e eu poder dar um bom dia genuíno. Porque se eu não passei por esse processo, normalmente eu sou uma pessoa que tende a ser um pouco mal-humorada. Então eu preciso desse acordar mais lento para entrar e conectar comigo primeiro, para depois fazer a conexão com as pessoas. É tudo tão perfeitinho assim? Não. Tem dia que eu vou entrar, né? Às vezes a gente lançou o episódio do botão vermelho e às vezes eu preciso saber se o que eu programei entrou, eu vou olhar. Mas eu tenho tomado um cuidado, porque de 2 semanas para cá eu percebi que o meu processo de dormir, ele deu uma bagunçada, ele deu uma piorada. Então eu tive que fazer a revisão de alguns hábitos. E é interessante como tudo tem sombras e luz, né? O acesso à tecnologia e a conexão me trouxe a possibilidade do formato de trabalho que eu tenho hoje, que mudou minha vida. Eu tive acesso a instituições e professores que eu não teria nem tempo nem recurso financeiro para estar com eles, através do online. Uhum. Só que como a gente... E eu tenho acesso a amigas minhas, e o tempo que eu fiquei fora também foi muito importante. As amigas verdadeiras, elas continuam ali em contato com você, mas como que te dá uma falsa sensação de conexão, né? Te dá uma falsa sensação de socialização. Você vê tudo, mas na verdade você não tá vendo nada, você não se conecta com as pessoas. Sabe por quê? Ao suspiro, né? Porque a conexão verdadeira, ela exige de nós algo que a conexão online não exige. Vou explicar melhor. Quando eu estou convivendo com você no tete-a-tete, eu sou capaz de perceber todas as suas reações corporais a tudo que eu falo, aos meus gestos, às minhas opiniões. No online, a gente não consegue capturar tudo isso. E às vezes eu consigo capturar um olhar seu meio torto, meio questionador, meio de julgamento. E no online, a gente não consegue captar tudo isso. E o online são encontros esporádicos. Mas quando você está com um amigo querido e você está em contato mais frequente com ele, ou quando você está com o seu cônjuge, com os seus filhos, com seus irmãos, com seus sobrinhos, com os meus netos, aquele dia a dia, aquela hora a hora, aquele mano a mano, aquele corpo a corpo, ele demanda de você uma série de atitudes, uma série de reflexões, uma série de pensamentos, o estar presente, e tudo isso requer de nós um nível de energia que na conexão virtual não exige de nós. Sim. Então a gente é muito mais demandado presencialmente, olho no olho, uma conexão íntima e genuína, do que as conexões online. Quando eu falo isso faz sentido para você? Todo. E eu estava refletindo sobre como eu estou vendo as pessoas menos empáticas. E eu acho que isso favorece muito. Porque em um encontro presencial, que eu estou disponível aqui à vida e à realidade com você, eu consigo perceber os meus sentidos e os seus também. Então existe, de fato, humanidade. O sentido... E os nossos sentidos, audição, paladar, visão, tato, olfato, eu acredito que é o que torna a gente mais afetuoso e humano, né? Nada substitui um abraço. E aí, você falando, também pensei numa outra coisa. Quanto mais a gente se conecta através disso, e menos a gente se conecta aqui, presencialmente, olho no olho, mais, vou usar uma palavra que eu nem sei, mais destreinados a gente fica para a convivência,
para as trocas, para as relações humanas, para as construções de relações. E quando a gente vai para esses encontros, destreinado de tudo isso, porque a gente está viciado nisso daqui, a gente fica impaciente, a gente se torna intolerante, a gente fica de pavio curto e a gente fica louco para quê? Para voltar para casa, para o conforto do nosso lar e para o conforto disso daqui que não nos exige nada disso. E você já percebeu tanto que altera a nossa expectativa sobre a vida diante disso? Porque esses dias eu tava vendo uma blogueira, que aí ela tirou umas fotos no avião, e aí o resort, não sei o quê, e eu tinha passado mais ou menos pela mesma experiência uma semana antes. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, vontade de postar, né? O menino lambendo o chão do aeroporto, a hora que... Então, assim, o jeito que ficou instagramável e aesthetic a vida deixa a gente com uma expectativa muito grande para as coisas, né? Aí você chega no lugar e fala, uai, é só isso aqui? Porque sim, às vezes o restaurante é lindo, mas ele tá no meio de um bairro horroroso, com um buraco na rua. A vida real é isso, né? Parece que você tem um distanciamento de que só o perfeito, intocável e o editável é importante pra mim. A vida não é editável. Não, a vida é bem real, né? Sim. E aí você me lembrou uma coisa, eu vou falar, desculpa, minha nora e meu filho, mas os meus netinhos, porque você falou de Eles são instagramáveis. de instagramáveis, disso, aquilo. Inclusive, as pessoas me perguntam, seus netos são reais ou são IA? Ai, São reais. Mas o que aconteceu? Eles griparam. E como toda criança que gripa, o que acontece? É nojento, meio nojentinho, mas é real que eu vou falar. Escorre o quê? Catarro. Escorre secreção, escorre catarro. Então os meninos ficaram umas 2 semanas e eu pensei, nossa, eu tenho neto catarrento. Que bom que eu tenho neto catarrento. Neto que está vivendo a vida, botando o pé no chão, comendo as coisas que às vezes vai dar algum tipo de reação. Mas são crianças, né? E o que a gente vê? A gente só vê criança limpinha, bonitinha, e a gente acha, nossa, não é só na minha época que meus filhos tinham catarro, não, meus netinhos em 2026 têm. São reais, não são IA, né? É tão engraçado, Renata, tá falando isso daqui, porque parece que a gente perdeu a dimensão mesmo do que é real e do que é editável, né? Não, mas não só do que é real. Hoje existe, esqueci o nome, deepface, não sei. Deepfake. A pessoa ela consegue fazer exatamente outra pessoa. Então, esses dias eu tenho me pego nisso, né? Porque eu já tenho, eu escolho musas reais. Eu sigo poucas blogueiras, poucas pessoas muito diferentes da minha vida. E isso foi quando eu tava com uma questão de corpo importante, foi uma virada boa pra mim, porque não adianta eu seguir a mulher que ensina a fazer agachamento, mas ela tem a coxa dela 3 vezes a minha, só se eu nascer de novo eu vou ter aquela coxa. E usa algumas coisinhas extras? Nem quero saber, eu sei que eu sigo as magrelas mesmo, porque parece mais comigo, e eu sigo outra blogueira, uma porque é da minha cidade, aí eu sou bairrista, então assim, mas é assustador isso, né, eu fiquei pensando, isso aqui é verdade? Aí tem coisa que é tão grotesco que você percebe que não é verdade. Mas eu falei, gente, eu tô virando a tia da IA. Porque eu vi algum vídeo de umas cobras, um rio cheio de cobra embaixo, e eu achei que era verdade. Aí eu mandei, depois que eu percebi que era IA. Então, assim, tem a forma de ver se é IA ou não, mas que tanto a tecnologia nos aproxima e nos distancia da vida, né? Hoje eu fico super feliz quando eu consigo ligar para minha amiga do Paraná. E eu consigo vê-la, consigo ver a casa dela e me sentir próxima dela, mas eu fico super assustada, por exemplo, com a quantidade de pessoas que às vezes manda mensagem e só fica na conversa do vamos marcar e nunca marca, porque eu sou assim, eu marco, eu vou, ou eu falo, eu não dou esperanças vazias para ninguém. E também como às vezes uma pessoa que eu não conheço, não sei nem onde mora, literalmente é um seguidor, a pessoa interage comigo e me manda mensagem como se fizesse parte da minha vida e realmente tivesse sentido uma conexão e uma intimidade ali. Às vezes eu coloco algumas coisas online que é para dar
essa intenção, mas como eles levam isso a sério, eu até brinco, né? Tem um senhorzinho, que é o senhor Joel. Ele fala linda de preto, linda de azul, linda de tudo, tudo. Ele assiste as coisas. Eu falei, o que vai ser da minha vida o dia que o Sr. Joel não aparecer aqui? E eu nem sei quem é essa pessoa. E assim, e às vezes opina pela sua vida, opina da sua vida, sabe? Ela tenta uma conexão com você como se fizesse parte da sua realidade, não é? É tão engraçado. Você está me fazendo lembrar de uma pessoa específica que eu converso com ela no Instagram. A gente sempre troca umas ideias no Instagram. É uma mulher, não precisa nem me olhar desse jeito não, tá, gente? Vocês não viram, mas ela tá me olhando. Quem é essa pessoa? É uma mulher. E outro dia, e às vezes eu encontro com ela num determinado lugar. Também não vou ficar abrindo num determinado lugar. Mas é tão interessante porque eu vou, Renata, com aquele mesmo entusiasmo que nós nos tratamos lá nos directs do Instagram. Mas eu percebo que ela fica tão assim, afastada, não evolui. Pois é, por quê? Você já vivenciou uma situação assim, que você conversa com a pessoa no Instagram, encontra com a pessoa, e aí talvez eu que seja muito dada, o meu marido me chama de vereadora, né? Vereadora. Talvez eu que seja muito dada e vou naquela expectativa, mas a pessoa fica na reserva, né? Reservada. E aí eu respeito, é claro. Mas para a gente ver, eu estou contando isso para nós vermos que é muito diferente de quando você tem um vínculo de convivência, uma construção de relação com uma determinada pessoa. Porque no caso da sua amiga do Paraná, vocês têm uma construção de vínculo, vocês têm uma construção de intimidade. Então, a rede favorece essa convivência à distância. E com certeza, quando vocês encontram, pode passar 4, 5 anos, mas se tem um laço de verdade, é como se você estivesse vivendo aqueles momentos que vocês eram super amigas e viviam na mesma cidade. Em algum momento houve uma conexão verdadeira, né? Isso, eu tenho amigas que são assim. Eu tenho uma que mora em São Paulo, a outra mora em Sete Lagoas. Encontra, é como se não tivesse passado 2, 3 anos sem nos encontrarmos. E aí, eu acho que isso me puxa para um negócio que é assim. O quanto a gente está vivendo num mundo em que a gente está cercado de pessoas, mas que a gente sente a solidão. Que as pessoas sentem a solidão. Porque uma coisa é você buscar a solitude, que é esse desejo de ter os seus momentos, mas seus, que é o momento que você tem quando você está começando a tomar o café da manhã, e talvez seus meninos nem acordaram, quando o movimento da minha casa, e às vezes eu acordo mais cedo para ter esse momento, então isso é intencional. Eu preciso desses momentos de solitude. Você vai para a montanha, eu vou para esses momentos, eu vou para a minha meditação. Eu recarrego a minha energia também assim. Mas o que às vezes acontece é que nós estamos cercados de pessoas, seja na nossa família, seja até de amigos, mas a gente sente uma solidão que a gente não tem nem como nomear. E é isso que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, tem alertado sobre uma epidemia global de solidão. E é interessante porque a gente tem uma falsa sensação de troca de afeto, né? E esse lugar tão raso favorece a eu ter preguiça das pessoas. Porque eu posso ter uma conversinha com você ali no Instagram e eu posso até te mostrar a minha parte mais bela, mas a partir do momento que você virou real, que você me chamou para tomar um café, eu tenho o meu gasto de energia com aquilo e tem também a possibilidade de você ver as minhas estranhezas, que eu não sou tão bonita sem filtro às vezes. Que você tem vulnerabilidades e talvez você me passe a mulher da montanha, né? Sim. A mulher da montanha que enfrenta desafios, mas essa mulher nesse café, ou em um jantar, ou em uma tarde juntas no cinema, ou uma ida ao clube, onde você se vulnerabiliza, onde você me mostra as suas dores. Sim, e as dores para postar uma foto, às vezes você tirou 10, né?
Mas já percebeu tanto que esse falso acesso às pessoas e esse acesso raso, a troca rasa de afeto, tá deixando a gente com preguiça das pessoas. A gente tem um acesso à tecnologia imenso, né? IA, WhatsApp, grupos. Hoje tem aplicativos de relacionamento afetivo que são divididos por estilo. Sei lá, tem de esporte, tem de não sei o quê. Mas as pessoas estão ficando com preguiça das outras. Eu fico pensando, e o que eu vou te falar agora é muito baseado numa conversa que eu tive com o meu filho do meio mais novo. Aliás, o meu filho do meio hoje mais cedo. Ele é uma pessoa mais reservada. Lembra daquele livro da Susan Cain? Acho que Susan Cain, se não me engano. O Poder dos Quietos. Ele é mais reservado, é uma natureza mais reservada, mais introspectiva. E a bateria social dele acaba muito rápido. E ele, se eu falei para ele hoje de manhã, olha, eu sou uma pessoa que eu alterno os dois. Às vezes eu preciso de gente para recarregar minha bateria, eu gosto, mas às vezes eu gosto dos meus momentos mais, como eu falei, de solitude. Ele, mãe, eu sou uma pessoa que a minha bateria social ela acaba muito cedo. E ele me reportou que estava com preguiça de alguns ambientes, cansado de alguns ambientes. Então, eu acho que a gente precisa levar em conta essas diferenças individuais, essas características de personalidade, mas o quanto também, às vezes, essas pessoas que já têm esse perfil, às vezes se escondem onde? Aqui, ó. E cada vez menos vão tendo tolerância para aguentar ou para circular em ambientes mais sociais, em ambientes de convivência, seja na família, seja numa instituição, seja no trabalho, onde essas pessoas às vezes vão ter que despender uma maior energia. Às vezes é preferível ficar o quê? Mais quieto em casa e achando que está interagindo através de redes sociais. Então, eu não estou fazendo uma avaliação dele, mas eu estou falando que a gente também precisa ter essa capacidade de raciocínio e de análise do quanto às vezes as redes sociais ou conversar ou conviver por tecnologia também às vezes favorece ainda mais que essas pessoas vão cada vez mais se afastando do convívio com outras. É preciso ter essa maturidade de avaliar a personalidade da pessoa e o ambiente, a situação que ela está inserida. Mas é enorme, é muito recorrente as reclamações, para mim, em atendimento, de o marido toma café com o celular na mão, ele faz todas as refeições com o celular na mão, ele não olha para o outro, e também jogos. Jogos aleatórios, né? Tem vários jogos, então... Games, né? Os games. Joguinhos de celular mesmo. Também. Tá. Que a pessoa, o tempo todo, ela não está ali. O tempo todo ela está conectada tecnologicamente e desconectada emocionalmente, presença. Sim, exato. Então, existe esse encurtamento e a falta de exercitar o músculo da empatia. Hoje eu vejo a cada dia mais brigas de trânsito, as pessoas tratando as outras mal, porque na internet você é quase um anônimo, né? Na internet você bloqueou uma pessoa, você exclui uma conta, você passa a não existir. E as pessoas eu vejo que as pessoas estão levando isso pro real, que é perigoso. Mas esse fato também, né? Não adianta eu estar aqui só de corpo presente e eu não estou aqui plenamente presente. E esse olhar, né? Falta um hábito e uma regra familiar, igual você comentou, né? Na mesa não ter o eletrônico. Até que ponto essa pessoa fala, não, eu preciso relaxar, eu faço isso aqui porque é a minha forma de descanso. Até que ponto isso está maquiando um sintoma de depressão e uma ansiedade? Porque a falta de afeto, e esse afeto é muito o que você está falando, né? Eu preciso dessa distância corporal, eu preciso desse 4D, que é estar com outra pessoa, temperatura, pele e tudo mais. Não ter isso traz doenças. A gente já tem estudos hoje, né?
Tanto que a falta do toque físico e o abandono traz doenças e transtornos mentais e corporais. Para você, qual é a diferença de solidão e solitude? Solitude é uma escolha pessoal. É o tempo que eu gosto de ficar na minha própria companhia. Eu escolho. E eu também tenho um limite para isso, porque eu posso extrapolar para um comportamento de isolamento. Aí eu não estou falando nem de solidão, de eu querer me isolar dos outros. Então, tem uma escolha pessoal, algo que eu vou prover para mim, e tem um tempo definido que não extrapola o meu tempo de convivência com outras pessoas. A solidão é um sentimento também interno, para mim é interno, em que eu me sinto sozinha no mundo. Eu não posso contar com ninguém. A sensação de abandono. De abandono. Geralmente acompanha a solidão. E outra coisa, os nossos ancestrais, ou nós sobrevivemos até aqui, porque a gente tem esse espírito de tribo, esse espírito gregário. E quando uma pessoa está nesse estado interno de se sentir solitária, tem o estado interno, mas também tem a pessoa não ter ninguém na vida. Então, mas não é verdade, porque eu não tenho ninguém na vida. É impossível não ter ninguém na vida. Mas às vezes a pessoa por conta do estado interno, ela vai criando barreiras e ela vai se isolando do mundo. Mas nós somos seres sociais. Somos. Para eu ser um ser solitário, isolado, eu tenho que ir para cima da montanha. Isso. Mas aí também é uma escolha. E se a pessoa escolheu isso e tá tudo bem para ela, ok. Mas mesmo assim, em algum momento, ela vai ter que ter uma interação social. E aí tem um detalhe muito importante. Todas as vezes que eu tô nesse estado interno, em que eu me sinto sozinho e desamparado, eu tenho disparo de alguns hormônios. Sim. Por exemplo, cortisol, adrenalina. E eu sinto efetivamente que eu estou sendo banido da tribo. Eu estou separado da tribo. Isso pode, inclusive, porque, olha só, os nossos ancestrais lá na caverna, se ele fosse banido da tribo, ele não sobrevivia. Ele morria. Sim. Então, quando eu estou nesse estado, eu entro no que eu chamo de modo sobrevivência. Eu não penso, eu não raciocino, eu não opero no meu melhor. Eu simplesmente estou sobrevivendo. E é isso que está preocupando a Organização Mundial da Saúde, é isso que está preocupando os órgãos de saúde. Agora, tem uma outra coisa que eu li, Renata, que eu achei muito curioso. Eu já tinha lido esse relatório e agora veio o terceiro relatório. É da Harvard Business e ele está na terceira edição. Como realmente as pessoas estão utilizando a IA? E é a IA generativa, que é essa IA mais sofisticada, que cria informações, que cria dados, que cria textos, que cria conversas a partir da base já existente. Ou seja, é uma inteligência artificial cada vez mais autônoma, não dá para falar que é autônoma, porque ela está pegando dados, mas ela tem essa capacidade de criar. Ela escreve textos, ela pode escrever livros, ela pode criar diálogos. E aí, pasme você. O primeiro uso dessa IA generativa tem sido usado para terapia e para companhia. Sim. Pelo terceiro ano consecutivo, aliás, são 3 anos, pelo segundo ano consecutivo, essa base inverteu. Antes era para trabalho, para as questões voltadas ao trabalho. E agora as pessoas estão usando para terapia e companhia. Ou seja, para que as pessoas estão usando IA? Para ter com quem falar, para serem ouvidas, para serem escutadas. Sim, chocante. É chocante e traz 2 pontos de atenção importantes. Primeiro, principalmente o Chat GPT, ele foi criado para te dar uma sensação de pertencimento gigantesca, que é isso que a gente acabou de falar. A partir do momento que o indivíduo social
ele não pertence mais à tribo, ele não vai sobreviver. Então, o ChatGPT, ele quer fazer você se sentir pertencente. Dificilmente ele vai entrar Em em conflito. confronto com você, falar que você está errado, que não é essa a ideia. Fica muito ligado com Ele isso. não vai te julgar. Não vai te julgar. Fica muito ligado com isso porque ele quer que você se sinta pertencente. Segundo ponto muito importante, se você dá bom dia, boa tarde, por favor, para IA, além de estar gastando água, muita água para isso, porque você está usando essa plataforma de uma forma errada. Olhe para os seus afetos. Às vezes você tem uma dor que você não cuidou. A gente consegue levantar informações, observar erros. Eu gosto muito de criar as coisas e confrontar a IA para pegar furos no meu processo. E até usar uma outra IA para confrontar com aquela, né? Sim, mas de forma alguma interrompa seus processos cognitivos, de criatividade, inclusive, porque o músculo é um cérebro, e procure terapia, procure um amigo. É muito mais interessante você ligar para um amigo e marcar um café. Vá no café. Existe hoje, né, a saúde social. Precisa sair de casa. Ninguém vive sozinho. O tempo todo nós somos interdependentes. E no Brasil a gente ainda tem a possibilidade, né? Eu vou no supermercado e a pessoa passa as minhas compras. Eu me sinto rica quando alguém tem a sacolinha lá. Para mim, o auge da riqueza é o supermercado. Ter alguém que embala as suas compras. Então, ter açougueiro. Vários países não tem mais açougueiro, sapateiro. Então, interaja com essas pessoas. Olhe nos olhos dessas pessoas. Dá bom o nome dessas pessoas. Dá bom dia, que é a Sim. coisa mais básica que tem. Então, lembra que eu falei? O sozinho é um estado interno, porque possibilidade... Impossível viver sozinho. Porque a possibilidade de conversar com as pessoas... Agora, o sozinho é possível sim, desde que eu não tenha disponibilidade para entrar num processo de maior intimidade. Porque eu posso falar bom dia, boa tarde, boa noite para você, mas eu não entro nessa conexão de verdade, nessa profundidade, nessa intimidade. Carla, com quantas pessoas na sua vida você tem uma conexão profunda e verdadeira? Nossa, muitas, graças a Deus. Muitas. Muitas quantas? Nossa, a minha família inteira eu considero que eu tenho conexão profunda. Com a minha nora, sabe? Com o meu marido. Com você eu tenho. Sim, mas vai dar mais de 50 pessoas? Não, mais de 50 não. Então. Mas vamos lá. Se você tem conexão profunda com 10 pessoas, meu Deus, você é um afortunado. Sim, mas existem níveis diferentes. Sim. Algumas profundidades, algumas pessoas vão passar a vida sem ter. Aqui o que a gente está falando é muito mais raso e muito mais fácil de resolver. As pessoas, ninguém está sozinho. Nós somos corresponsáveis, é impossível. A questão é, não troque humanos. Por isso que eu falei, uma escolha individual. Sim. Mas se eu quiser também escolher não ter com quem ninguém, não ter como conviver com ninguém, eu escolho. Você escolhe até um certo ponto. Você não consegue produzir seu próprio alimento. Se você precisar ir no médico, você vai ter que ir. Tem um filme que... Na verdade, eu tenho um filme... Eu não quero falar dele agora. Mas Renata, mas eu não conecto. Sabe assim? Eu pago... Eu mal olho na cara daquela pessoa. É isso que tem que mudar, sabe? Entendeu? Mal olho na cara daquela pessoa. É isso que tem que mudar. Não dá pra gente passar e continuar passando a vida assim. E vou te dizer uma coisa. Eu já vi gente assim, infelizmente. Pelo menos uma pessoa na minha vida eu já vi. Não, tem vários. Pelo menos uma eu já vi. Esses dias eu fui perguntar pra minha porteira um negócio. E ela é super diplomática e... Assim, ela sabe muito se posicionar. Aí eu perguntei pra ela, ela falou... não posso te falar sobre essa informação. Aí eu peguei e falei assim... porque eu cruzo com a pessoa e acontece isso. Aí ela falou tipo assim pra mim... Você já sabe, você tá tentando resolver um problema por um caminho que não é possível. Porque a pessoa... Sim. Mas é o que você falou, né? Você quer viver sozinho, você vai pro alto da montanha, vira um ermitão. Mas tem algum momento da vida, se você der uma dor de dente, você vai precisar descer da montanha e ir pro dentista, né? Ela é uma forma de ver a vida, né? Uma vez eu li um livro maravilhoso de uma monja que ela ficou 12 anos numa caverna, sozinha. E passou por invernos e neve e situações bastante desafiadoras nesse quesito.
E eu fiquei encantada com aquilo. E achei muito legal até certo ponto do livro. E depois eu falei assim, mas é fácil. Chegou um certo ponto do livro que eu falei, pra mim assim é fácil, pra mim isso aqui ia ser legal demais. Porque eu quero ver gravar podcast olhando o telefone se a escola não vai ligar. Preocupada porque tem que pagar o boleto. Aí que eu quero. Aí na montanha, eu sou em paz, completamente em paz. Então, assim, essa busca de verdade, essa busca por como que eu vou manter minha paz no meio do caos e ainda dar bom dia pro porteiro. E eu acredito muito numa coisa: a gente cresce, a gente desenvolve e a gente evolui só num lugar, nos relacionamentos. É aí que acontece a vida. Sim. Porque é aí que acontece os BOs, é aí que acontece as tretas, e é isso que vai ajudar você a criar e desenvolver essa competência de convivência, essa competência empática, essa competência de resolver conflitos. Eu vejo dessa forma, mas tem pessoas que claramente têm dificuldade, não conseguem enxergar dessa maneira. Mas existe também o impacto que a tecnologia e o estilo de comunicação está trazendo. Então é importante a autoverificação, né? O famoso orar e vigiar que você falou. Até que ponto eu estou escolhendo ficar em casa? Até que ponto eu só estou fazendo série? Até que ponto eu escolho esportes e atividades físicas para eu não interagir com ninguém? Eu gosto de ter solitude e eu tenho encontrado. E eu gosto de ter solitude porque eu acho tão bom me encontrar, sabe? E estar comigo. E é interessante porque essas viagens que eu faço de expedição, eu cheguei no lugar, é modo avião. Não é a hora que eu tô no pé da montanha. Uhum. Você já contou isso Eu no aeroporto, eu às cheguei no vezes. lugar, ó. Cheguei ali no lugar, modo avião e tudo mais, família avisada. Eu tenho um rastreador, que as pessoas conseguem me achar. E às vezes tem algum lugar que pega um pouco. Continua no modo avião. Eu não tenho o mínimo interesse das pessoas saberem onde eu tô, de mostrar a roupa que eu tô usando. Eu não tenho o mínimo interesse. E é interessante porque hoje o Everest, o Kilimanjaro, e já existem grandes montanhas que as pessoas já estão conectadas. Sim, você tem Starlink no mundo inteiro, Exato, né? Tô então fazendo propaganda da Starlink. a não. Starlink, inclusive, levou internet para aldeias, para lugares inacessíveis, e tem a parte boa, sim, né? Ter acesso à informação, à educação, mas a gente precisa disso o tempo todo. Aonde vai parar com isso todo? Eu sou muito adepta do caminho do meio do budismo. Tudo na vida pode ser equilibrado. Então, nem tanta solidão, né? Nem tanta, vamos lá, nem tanto relacionamento, a ponto de eu não ter os meus momentos de introspecção, de solitude, mas também nem só eu comigo mesma, a ponto de não poder conviver e não interagir com as pessoas. Mas o que a gente está percebendo hoje é que as pessoas elas estão se enfiando num lugar, é como se fosse o avestruz, né? Enfia a cabeça e fica ali. Eu não quero ver o que está acontecendo ao meu redor, eu não quero saber o que está acontecendo com o outro, eu não quero saber das dificuldades que estão acontecendo com a vida do outro. Sim. É muito esse movimento. E quando nós começamos com esse assunto, né, conversando o que seria o tema do podcast, eu vi uma informação que me assustou bastante, e aí eu fui buscar a veracidade dela. E é a seguinte: baseado em décadas de pesquisa, o impacto da solidão crônica na saúde é comparável ao risco associado ao consumo de cerca de 5 cigarros por dia. 15 cigarros por dia. 15, é o que eu tenho. Eu pesquisei, Sim, eu pensei. Eu também pesquisei isso porque é fábula. Eu fiquei achando que não era verdade. E é uma pesquisa americana. 15 cigarros por dia. Aumenta a mortalidade, aumenta o risco cardiovascular, aumenta a ansiedade, aumenta a depressão. Então, tem coisas que tem que dar uma forçadinha, né? Tem que ir, tem que sair de casa. É mais ou menos como desenvolver um hábito. Eu Sim. acho que construção de relação, você estar com o outro, às vezes, vai exigir de você uma construção de hábito. E aí, pode passar por uma coisa assim, pelo menos uma vez por semana, eu marcar um encontro olho no olho com alguém.
A cada 15 dias que seja para começar, se isso é tão desafiador para mim. Às vezes o que você falou já é um passo grande. Combinar que na minha casa não tem eletrônico na mesa. É sentar ao lado da pessoa e olhar para a pessoa. Eu viajei com os meninos e teve um negócio que me chamou bastante atenção, que era uma família de 3 pessoas, 2 adultos e uma criança. E eu sempre via a mãe com a criança no mar e o cara de fone no celular ou no computador. Inicialmente, eu pensei assim, o cara viajou, tá trabalhando, então ele tá atendendo algumas reuniões, fazendo algumas coisas ali e tem um momento dele com a família. Isso se repetiu pelos 7 dias. Eu vi 2 momentos eles juntos e a refeição, inclusive, ele fazia em outra mesa. E aí, claro que eu passei com o olhão, né? Não, coisas aleatórias. Então, isso vai trazer proporções enormes e proporções grandes em estrutura familiar, na forma de troca de afeto, na formação das famílias. Porque eu vou ter que te dar um problema para você ter o que fazer e não pegar no telefone? E aí vamos pensar, né? Outro dia eu estava na churrascaria, entrou, acho que era o esposo, não sei se era babá, se era mãe, o que era, não dava para discernir. E uma criança tão pequenininha que eu pensei assim, mas já estava sentadinha, já estava durinha. Eu falei para o Manuel, essa criança, baseado no que eu vou te contar, eu falei, essa criança deve ter no máximo 5, 6 meses. Ele não passa disso. Bebê? Bebê. E o bebê fazendo aquelas conversinhas de bebê, mas de vez em quando tinha uma vozinha de choro. Todo bebê, em algum momento, incomoda. Eu não sei se é a mãe, se é a sogra, que diabo que é. Coloca a criança no colo, pega o celular e coloca alguma coisa, que eu estava de longe, eu não vi. E põe de frente para a criança. O que você espera dessa humanidade? Sim. Eu assisti Toy Story 5, você já viu? Não. Quantos anos a Meitê tem? A Meitê tem 2 anos e 2 meses. Não, ainda tá pequena. Vai ter que levar o Pedro. O Pedro, que é o do meio. Ele ama, simplesmente ama Toy Story. Eles falaram justamente disso, mas eu fiquei encantada com o lado comercial também, porque eles falaram do uso abusivo das telas, mas eles conseguiram falar de uma forma que ficou bom para todo mundo. Eles vão vender os brinquedos e eles chamam de Lilipad, que são as telas, ficou num bom lugar também. Que é isso, é a babá eletrônica, né? E é muito difícil lutar com a modernidade. Eu passo apertado com os meus filhos, que já são grandes, porque eu tenho uma ideologia de vida, eu penso de uma forma, o pai pensa de outra forma, e a humanidade também pensa de outra forma. Então, como que a gente está olhando para isso? O que eu posso fazer para melhorar a mim? Eu já me percebi também, às vezes, que eu tô num evento familiar e eu tô de saco cheio. Eu já cheguei no meu limite social, mas eu preciso ficar ali mais um pouquinho. E aí, às vezes, você começa, né? Começa a olhar uns grupos que você nunca entra e tudo mais. Então, é muito... Policiamento é importante hoje. E eu não sei o quanto você percebe. Talvez essas 2 últimas semanas eu percebi muito, porque eu tive uma desregulação de sono muito grande, que pode ser por várias coisas. Mas eu percebi que nesse cansaço, quando eu pegava isso aqui e ficava mais de 3 minutos, é como se o restinho de energia que eu tivesse dessas noites mal dormidas, isso aqui simplesmente fazia assim, ó, sugava tudo. Durante o dia ou durante... Durante o dia. O que você faz durante a insônia? Fico na cama, quieta. Às vezes eu medito, às vezes eu faço algum tipo de respiração diafragmática, ou aquela 4 para 7, solta em 8. Vou usando várias técnicas,
Mas eu jamais, jamais pego isso daqui. E você tem uma higiene de sono também? Eu tenho. Normalmente, 1 hora antes, eu vou para a cama com um livro. E meus livros não são muito fáceis de ler, não. É livro, eu tenho o livro da noite, que é o livro para dar sono. Eu pego o livro difícil, desafiador, que vai me dar sono. Tá? É perfeito? Não. Tem dia que eu dou uma escorregada? Tem dia que eu dou uma escorregada. Você que é experiente, quanto você acha que influencia o hábito e quanto você acha que influencia a menopausa? 50-50. Porque olha só, e aí, dessa vez nem foi menopausa. Foi outro tipo de hormônio, o hormônio da tireoide. Eu precisei fazer um exame em que eu fiquei 15 dias sem tomar o remédio do hipertireoidismo. O hipertireoidismo faz o quê? Ele acelera seu metabolismo. E aí ele pode dar insônia, ele pode dar ansiedade. Gente, eu percebi que essas 2 últimas semanas eu tive noção exata, muito clara, e agora eu sou muito mais empática com pessoas que sofrem de ansiedade. Porque eu entendi claramente o que é um processo de ansiedade. Você ficou alerta o tempo todo? Alerta o tempo todo, muito ligada. Eu ia para a cama e eu conseguia dormir. Mas por volta de 3h30, 4h, 4h30 da manhã, que é quando a gente começa a ter os primeiros picos de cortisol no organismo, eu fazia assim. E aí, em alguns momentos, eu ficava na cama até dar pelo menos 5 horas. Em alguns momentos eu conseguia dormir, em outros eu sabia que eu estava muito bem acordada, mas nesse processo de segurar um pouquinho e dando uma baixada no cortisol. Mas olha, é dificílimo esse processo. Mas é autoconhecimento. Mais uma vez, eu falei assim, vai passar porque é hormonal. Óbvio, aí tem um pouquinho também da questão dos hormônios da menopausa, também tem. Mas o que ajuda, o que às vezes pode ter segurado um pouco, foi os hábitos que eu tenho. Porque se eu usasse celular, eu ia ter problema para dormir, porque eu vou dormir normalmente muito cedo, e ia acordar mais cedo ainda. Sim. E aí, Renata, voltando para o tema, porque aí tudo isso impactou o quê? Na convivência. Eu me tornei, durante o dia, uma mulher, uma esposa e uma mãe insuportável. E aí eu tive que contar para minha família. Gente, o que está acontecendo é isso, não adianta. E nesse momento, se você tem o suporte, se você tem esse olhar da família e esse olhar compassivo para você, você se sente menos solitária. Porque eu podia estar me sentindo totalmente desamparada e a profunda solidão nessas 2 semanas que eu vivi esse infortúnio, só conectando isso que você me pediu com o tema que a gente estava trabalhando aqui. Sim. E como nós encontramos você nas redes sociais, Carla Lima? @CarlaRLimas é o meu Instagram. O meu é renata.c.cordeiro. E tem também o nosso @Botão Vermelho Podcast. Você ajuda muito o nosso trabalho quando você encaminha para alguém, avalia a nossa página aqui ou curte esse episódio. Então, nós contamos com a sua ajuda. E eu te deixo com a seguinte provocação. Quantas pessoas tocaram a sua vida hoje? Se você não se lembra de hoje, tenta ir para a vida amanhã com esse olhar. Quantas pessoas tocam a sua vida de alguma forma? Obrigada por ficar até aqui e nos encontramos no próximo episódio.